Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o Álvaro, sou o diretor de crescimento da Autoforce e hoje a gente está trazendo aqui com a gente o Éder da Savent e o Maurício do Grupo Caminho, e a gente vai falar um pouco sobre trazer o nosso tema do webinar, revolucionando concessionárias, decisões inteligentes impulsionadas por dados. Hoje a gente vai se apresentar rapidinho e a gente vai falar sobre essa novidade da parceria da Autoforce com a Savent. Vamos falar sobre essa parte, sobre o nosso conteúdo, vamos trazer o conteúdo sobre a análise de dados para concessionárias e vamos trazer o case do Grupo Caminho. Falando sobre a Autoforce, nós somos a primeira matéria especializada nessa vertical do mercado automotivo na América Latina. Somos pioneiros no desenvolvimento de tecnologia para marketing e vendas. E o nosso grande objetivo, é promover essa transformação digital no setor automotivo, transformando experiências complexas, como a compra e venda de veículos, em experiências incríveis. Hoje temos mais de 180 grupos, 1.100 concessionárias, e é um pouquinho sobre isso, é um pouquinho sobre a Autoforce. Você pode falar um pouco sobre a Savent? Muito bem, Álvaro, vamos lá. Nós somos a Savent, somos uma agência de comunicação integrada de marketing, com especial foco em performance, mas é claro, também trabalhamos com inbound, trabalhamos com tudo que você pode imaginar de comunicação, on, off, SEO e tudo que envolve marketing digital. Temos mais de 30 grupos, praticamente quase 300 pontos de venda no Brasil, e a gente gerencia praticamente quase 5 milhões de mídia ao ano, tá? Somos especialistas na área automotiva. Eu estou nesse mercado desde 85. Por favor, não façam cálculos, quer dizer elegante. Então, enfim, temos bastante experiência na área automotiva. É isso. Boa, perfeito. Então, e hoje a gente já divulgou nas redes sociais, a gente vem reforçar um pouco sobre a parceria entre a Autoforce e a Savent. O que a gente acredita bastante, que essa união entre essas duas empresas, ela vem com esse propósito de potencializar as estratégias e a operação das estratégias para os nossos clientes, para as concessionárias. Então, a gente tem, de um lado, um produto, um showroom digital, alta performance com seus sites, com a solução do autódromo, e do outro, as estratégias de marketing digital focado no mercado automotivo. A gente acredita e tem bons cases disso, que essa parceria gera resultado para os nossos clientes. Por isso que a gente vem anunciar e reforçar essa nossa parceria. Então vamos para o nosso conteúdo, hoje a gente vai falar sobre dados, e aí a gente vem com uma primeira provocação. A nossa primeira provocação é: melhor um dado incompleto do que nenhum dado? Então, a partir dessa primeira provocação, o que acontece? Eu sou um entusiasta da área de dados, sou professor da área também, na área de dados, gosto muito de brincar com o que a gente chama de análise multivariada de dados. Tá? E por conta disso, eu implementei algumas coisas na Savent, junto com alguns dos nossos parceiros, por isso que o Maurício está aqui. O Grupo Caminho talvez seja o nosso melhor exemplo, é o grupo mais maduro que hoje utiliza dados com a gente. Então, a gente tem uma provocação de como utilizar esses dados, a partir de uma visão mais científica, menos improviso, menos atalhos e mais científico, direto ao ponto, mas sempre com uma visão de uma análise multivariada. Eu não vou falar o que é isso agora, porque é o que está na apresentação. Então, devagar, eu vou explicar para vocês qual a diferença de uma análise univariada, bivariada, multivariada e como isso pode nos afetar, ter uma decisão muito mais estruturada. Então, respondendo a sua pergunta, é melhor ter um dado incompleto do que dado nenhum? Eu te faço a pergunta. O que você acha, Álvaro? Melhor ter qualquer dado do que dado nenhum? A minha tendência é falar que é melhor ter qualquer dado para pelo menos gastar um tempo em algo e não ser só minha decisão. Mas parando para pensar, talvez com nenhum dado, sabendo que eu não posso confiar em nenhum dado, pelo menos eu não perco tempo nessa direção. No final, ainda não sei te responder certo. Não, foi bom o caminho. Foi bom o seu caminho, mas então deixa eu fazer uma outra provocação. Eu tenho uma informação, vamos supor que eu tenho uma bola de cristal, eu sei que essa informação ela é ruim. Eu tenho uma informação do futuro, que eu sei que no futuro vai acontecer uma coisa muito ruim. Eu tenho essa informação, tá? Então eu resolvo não ir para aquele caminho. Perfeito. Por outro lado, eu tenho uma informação de que o futuro vai ser de um jeito, mas vai ser de outro. O fato de você ter um dado ruim, concorda que você vai tomar uma decisão e vai tomar
um caminho muito equivocado? Perfeito, concordo. Portanto, no fim das contas, eu costumo dizer o seguinte: na dúvida, melhor dado nenhum. Se você não conseguir ter um dado completo, um dado confiável, um dado que seja assertivo, ele pode te levar a caminhos, a decisões sejam muito equivocadas. Então, muitas vezes, o fato de você não ter dado nenhum, mas ter um pouco de intuição, conhecer um pouco do mercado, tá integrado, é mais rico do que você ter um dado equivocado. E eu já vi muita gente no mercado, gente boa, que sabia o que acontecia no mercado, que acabou se baseando em dados não estruturados, não muito bacanas, científicos, confiáveis, e acabou tomando decisão muito ruim contra a sua própria intuição. É óbvio que se você juntar as duas coisas, é o ideal, é o melhor dos dois mundos. Ou seja, você sabe como o mercado funciona, você tem uma ideia intuitiva de como aquilo mais ou menos pode caminhar, e o dado vai te dar mais informação, mais subsídio para aquilo que você tem já de domínio. Aí é o mundo ideal. Tá? Então, então você está dizendo que é legal você de forma intuitiva? Não disse isso. Também é ruim. Tá? Eu costumo dizer que... Olha a frase impactante, hein? Impactante. Vamos lá. Nunca verás um idiota hesitar. O idiota sempre tem certeza de tudo. Então, por quê? Porque ele é muito intuitivo e isso é também muito perigoso. Então, muita coragem em excesso sem os dados é praticamente um suicídio. Um dado incompleto, imparcial, é tão suicida quanto. Tá? Então, o ideal é que você tenha um dado muito mais científico, muito mais estruturado, muito mais confiável e, claro, que isso se relacione com o seu experiência de mercado. É o que a gente brinca, né? Você mistura o dado qualitativo com o dado quantitativo. Um pouco da experiência, um pouco de você sentir o pulso do mercado com o dado concreto de mercado. Então, resumindo a ópera é muito simples. Dado ruim ou nenhum dado? Nenhum dado é melhor. O fato de falar, eu tenho alguma coisa, um bom ponto de partida, eu tenho um norte. Não. Esse seu norte pode te mandar para o sul, ao invés de mandar você para o norte. Boa, perfeito. Muito legal. Então, já sabemos o que a gente vai... É uma boa provocação para a gente começar. E antes de começar a apresentação em si, eu queria convidar o Maurício para se apresentar também, né? A gente já deu alguns spoilers, já falou de onde ele é, que ele já conhece a gente de outros há bastante tempo, mas eu queria te convidar aqui, Maurício, para se apresentar para a gente. Obrigado aí pelo convite. Bom, meu nome é Maurício Souza, não sou o pai da Mônica nem do Cebolinha, né? E estou aqui no Grupo Caminho tem um pouquinho mais de um ano, já trabalhei com a AutoForce no outro grupo que eu trabalhava, enfim. Hoje aqui na Caminho somos em 6 marcas, 17 unidades, 11 cidades, então assim, é muita coisa, é muito dado, é muito lead que a gente recebe aqui, tem todo um material interessante que a gente recebe, enfim, e é um prazer conversar com vocês. Perfeito, pô, gente, prazer é nosso ter você aqui com a gente. Então, sem mais delongas, o palco é seu e a gente vai estar por aqui. Vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela e eu vou toda hora fazer pergunta, hein, Álvaro? Vamos ver se você estudou, se você está preparado. Vamos lá, hein? Então, bem rapidamente, meu nome é Éder Polizei, sou diretor de operações de negócios automotivos na Cevent, também tenho uma experiência como professor há um pouco mais de 30 anos, na área de dados, estratégia, marketing, finanças, enfim, e sempre muito com o foco no setor automotivo, né? Eu sempre brinco, né, que sempre que eu quero sair do setor, o setor me puxa de volta. Você não consegue sair, porque uma vez que entrou gasolina nas suas veias, você não tem mais como sair desse mercado. Por isso que eu estou há quase 40 anos nele. Mas vamos lá. Então, brincando com dados. Vou mostrar para vocês típicos dashboards que vocês encontram entre os clientes, tá? Eu dei uma bugada, coloquei dashboards, apareceu isso aqui lá no Google, tá? Um exemplo. Então, está mostrando um dash da parte financeira, mostrando quanto o cara gastou no mês, o quanto gastou em lazer, aluguel, hospedagem, impostos. Ele mostra dia a dia receita, despesas e qual é o delta em relação a eles, tá? Esse é um dash bastante comum. Vou mostrar para vocês um outro dash bastante comum. Então, esse aqui é um dash de treinamento. Ele mostra quando foi programado o treinamento, quando foi realizado, as horas, os participantes, os custos. Ali mostra mês a mês qual foi os treinamentos programados, quanto foi interno e externo, o quanto foi realizado, por modalidade, por objetivo e gasto com treinamento.
Esses são típicos dashboards que eu chamo de análise univariada. É um dado bom? Eu não vou concluir, vou deixar que vocês concluam, tá? Então, para começar a brincar, eu já vou começar essa provocação. Então, Álvaro, é o seguinte, você aí na AutoForce pegou seus clientes, fez uma pesquisa e chegou à conclusão que 95% dos seus clientes estão completamente satisfeitos com o serviço da AutoForce. Isso é bom ou isso é ruim? Isso é bom. Bom, né? E se eu te contar que a média da concorrência está em 99? E eu vejo que eu estou abaixo. E Ótimo. aí me preocupa. Portanto, é ruim. Então, o dado sozinho não diz nada. O dado univariado, uma única variável, não diz nada. Quando eu falo que eu sou 95 e a concorrência é 99, opa, me preocupa. Se eu falo sou 95 sozinho, eu falo, opa, estou super bem. Que pode ser enganoso. De novo, você está achando que está indo para o norte, mas o Badeste está te levando para o sul. Vamos fazer uma outra brincadeira. Eu sou 95% de satisfação. Alcancei. A concorrência está em 65%. Estou bem ou estou mal? Sempre depois de uma pegadinha, você tenta ficar mais esperto, né? Uma pegadinha, né? Eu estou bem. Olhando em relação à concorrência, eu sinto que eu estou bem. Sim. Agora eu te dar uma outra informação. Então, agora eu peguei um dado bivariado, vou transformar ele em multivariado. Eu vou comparar o valor da nossa marca versus a concorrência versus ao longo do tempo. Então, eu era 100% em 2021, caí para 98% e agora estou em 95%. Então, eu sou 95%, concorrência é 65%, mas eu já fui 100% lá atrás. Percebeu como essa informação? Uma tendência de queda, e aí muda essa história. Só talvez seja assim, ainda estou bem em relação à concorrência, não quer dizer que eu estou melhorando, mas eu estou piorando. Meu caminho talvez está indo para um outro lado. Eu estou bem, mas a tendência é médio longo prazo. Tem um alerta amarelo ainda, né? É isso aí. Porque se eu te dou o dado 95% só puro, não diz nada, gente. O dado sozinho não diz nada. Eu tenho que sempre contextualizá-lo com alguma coisa, tá? Então, quando eu comparo com o todo, chama-se análise multivariada. Eu estou pegando múltiplos fatores e colocando vis-a-vis. Aí sim eu posso ter uma visão um pouco melhor. Que é o que nós fizemos com o Grupo Caminho. No começo, as análises eram univariadas. Hoje não, a gente compara com outras grandezas. E o Maurício vai contar como é que ele usa isso. Vamos lá. Vamos supor que vocês agora, AutoForce, chegou ao seu objetivo lá, chegou o seu CEO, falou, Álvaro, nós vamos crescer 10% ao ano, o ano que vem. 2024 esse é o nosso objetivo. Aí você fala, chefe, bacana, 10% é um número bom, certo? O que você acha? Eu agora sempre a resposta padrão que vem na minha cabeça é depende. Isso, e eu conhecendo o Thiago aqui, essa porcentagem é bem maior. Mas, ok, beleza, vamos. Vou te dar uma dica. Mas eu não sei responder o como, só com essa informação, não sei se é factível, se... Vou te dar uma dica. Sempre que algum CEO te der um número redondo, desconfie que ele não fez cálculo nenhum, tá? Começa por aí. Então você fala assim para ele, vou crescer 10% ao ano. Esse aqui é um dado real que aconteceu comigo na outra empresa que eu trabalhava na consultoria. Aí eu falei para ele, vamos crescer 10%, mas o mercado vai crescer 20%. Então você quer que eu diminua de tamanho? Ou o que pode acontecer pior? Você chega para o chefe e fala assim, vamos crescer 10%. Sim, mas todos os dados macroeconômicos, dados do PNAD, do IBGE, está dizendo que o mercado vai cair, vai crescer só 2%. Se eu crescer 10, eu vou crescer 5 vezes mais do que o mercado? Isso é execuível? Isso faz sentido para você? Percebeu de novo como é que é uma análise multivariada? Eu pego o número sozinho, gente, ele não diz nada. Guarda esse outro conceito, tá? Os números não sabem de onde eles vieram. Os números é uma invenção humana. Então eu atribuo a eles força, ponderação, aquilo que eu achar melhor. Tem um livro fantástico, que eu não tenho aqui porque eu dei para um amigo meu, que é Como Mentir em Absolutamente Tudo Usando Estatística. Você consegue mentir tudo, desde que você saiba como você isolar as variáveis. É o nosso objetivo como estatístico? Claro que não. Tá? Eu tenho que ser sempre imparcial para que eu dê para o meu cliente uma visão real de como está a situação dele. Vamos brincar numa outra frente aqui. Vamos supor que a AutoForce foi lá, o Grupo Caminho, sei lá, contratou. Caminho faz mais sentido esse número de funcionários, certo? Então, em janeiro eu tinha 1.200 funcionários, em dezembro chegou a 2.000. Então, eu tenho essa informação de quantidade de funcionários. Esse gráfico é o mesmo que vem a seguir, tá? O que eu posso concluir disso? Vai lá, Álvaro. Aumentei funcionários. Perfeito? Perfeito. Posso, de repente, assumir que o mercado está crescente? Posso assumir que
Posso inferir alguma outra conclusão a partir desse dado? Univariado, não. O poder pode, não sei se vai estar certo, né? Poder não pode nunca, não deve, Não não pode nunca. Toda vez que você infere alguma coisa é arbitrário, não tem base científica nenhuma. E as coisas mais comuns que acontecem é isso. As pessoas pegam um dado qualquer e falam, isso deve ser por causa de tal coisa. Não, pode não ser. Tá? Tem um dado real, tem um dado bacana que eu sempre, quando eu vou dar aula de estatística, eu conto, que é o seguinte, né? Existe uma correlação direta. Isso é um dado real de economia. Quanto mais vende-se picolés no Brasil, maior é o índice de afogamento, morte por afogamento. Então quer dizer que picolé influencia em afogamento? É relação de causa e efeito? Mas o dado está aí. Não... O dado está aí, é uma correlação real. Sim. É uma correlação altíssima. Mas é o picolé que influencia o cara a morrer afogado? Não temos evidência nenhuma disso, não. Não me parece, não me parece fazer sentido. Não tem, porque existem outras questões estatísticas, chamada variável moderadora, mediadora, e que mostra que o que de fato faz as pessoas entrarem no mar, entrarem no rio para nadar, não é o sorvete, é a temperatura. A temperatura faz as pessoas... variável que implica no aumento exatamente. Então, toda vez que eu infiro relação de causa e efeito sem ter uma outra informação, eu estou sendo... De novo, aquela frase de efeito, tá? Estou sendo perigosamente idiota. Porque é muito perigoso eu inferir se não tem dado nenhum. Querem ver como é importante? Então, vamos supor que eu tenho isso de funcionário, agora eu vou colocar um outro dado. Isso é uma análise univariada, eu peguei um fator só. Vou colocar mais um. Bivariada, eu colocarei funcionários e mercado. O que eu posso concluir disso? No caso do mercado, seria o quê? O mercado... Dinâmica de mercado, tamanho do mercado, crescimento de mercado, pouco importa. Você concorda que eu estou indo na contramão do mercado? Sim, totalmente. Isso é bom ou isso é ruim? Tendências... Não sei. Parece bom, mas não quero ficar inferindo as coisas aqui. Mas eu entendo isso também, né? Porque, geralmente, o seu cérebro não consegue conviver com a dúvida, ele vai querer jogar uma informação, né? Assumindo como verdade. Então, isso me leva a inferir que a gente está indo muito melhor do que o mercado. Isso chama-se heurísticas, tá? O que são heurísticas? Basicamente, são crenças que você tem em determinados fatores, que seu cérebro, ele rapidamente tenta encontrar padrões. Tá? E esses padrões podem não ser verdadeiros, podem não ser reais. Tem um livro muito bom que conta isso, que é o Rápido e Devagar, do Kahneman, ele é um ganhador do Nobel de Economia. Com detalhe, para quem não sabe, o Kahneman ganhou o Nobel de Economia sendo psicólogo. Mas é uma outra informação, para quem quiser ver depois, leia, que é um livro bem legal, Rápido e Devagar. Bom, univariada versus bivariada. Uma análise univariada, uma única variável. Bivariada, coloquei duas variáveis. Então, Álvaro disse que pode ser positivo. Eu estou na contramão do mercado. De repente eu estou ganhando a concorrência, estou roubando a concorrência. Pode ser uma informação boa. Te dá um outro fator. Funcionários com faturamento e mercado. Opa! E aí, tô bem? Mantendo positivo, sim. Ou seja, roubei. Eu aumentei funcionário porque aumentei faturamento, certo? Certo? Boa, né? Mais uma informação agora. Então, perceba, toda informação, quando ela é completa, ela é parcial. O próprio nome já diz. Ela tem essa parcialidade, de novo. E sua bússola, ao invés de você ir para o norte, está te levando para o sul. Você está achando que é uma coisa e, na verdade, é outra. Por isso que eu volto a insistir. Dado nenhum, às vezes, é menos traumático do que um dado ruim, ou um dado parcial. Tá? E é o que a gente faz hoje com o Caminho, com vários clientes nossos. Por exemplo, geralmente, eu crio um filme no lugar de uma fotografia quando eu coleto performance, dados de evolução. Então, eu sempre pego, por exemplo, o mês corrente, então eu comparo quanto ele investiu, quanto teve de impressões de uma comunicação, quantos cliques os clientes deram, qual foi a conversão e qual o meu CPL, o custo por lead. Então, eu pego sempre o mês corrente, comparo com o mesmo mês do ano anterior, tá? Comparo com o mês anterior e comparo com a média móvel dos últimos 12 meses. Porque, ao fazer isso, eu estou olhando um filme e não fotografia. Eu estou maximizando o conceito de análise multivariada. Eu estou pegando múltiplas medidas em múltiplos momentos.
Isso garante que a minha decisão vai ser boa? Isso garante que eu vou ser efetivo na minha análise? Guarda esse conceito também que é importante. O dado não decide nada. Quem decide é o gestor, baseado ou não em dados. Se ele tiver um dado confiável, a decisão dele vai ser mais confiável, mais assertiva. Se ele tiver um dado parcial, a decisão dele vai ser muito equivocada. Mas quando eu faço isso, eu concordo que eu tenho uma visão bacana de como é o mercado, de como está, eu consigo ter uma visão mais completa? O que aumenta a probabilidade de uma melhor decisão. O que acontecia antes, o Maurício depois vai poder falar isso com mais propriedade, o Grupo Caminho e vários outros grupos só olhavam o mês anterior. O que eu faço com esse dado? Quando eu olho só o mês anterior. Primeiro ponto. Sempre dezembro vai ser melhor que janeiro. Isso é um fato. Por conta de 13º, por conta que as pessoas têm mais dinheiro, por conta que o mercado está mais aquecido. Portanto, quando eu olho, o meu mês de janeiro caiu em relação a dezembro. É esperado. E aí, o que eu faço a informação? Nada. Por isso que é importante eu comparar sempre com o mês corrente, eu olho o mesmo mês do ano anterior, via de regra, se eu tenho um PIB parecido de um ano para o outro. Quando eu comparo julho de 2023 com julho de 2022, tem que estar mais ou menos parecido o tamanho do mercado, os desempenhos e afins. Mas agora eu vou provocar vocês um pouquinho mais. Quando a gente apresenta isso para nossos clientes, eu mostro esse cenário e falo, bacana, olha, esse mês aqui eu fui muito superior ao mês passado, muito superior aos últimos 12 meses e assim por diante. Mas como é que foi o showroom de vocês? Você vendeu bem? Você sentiu que o pessoal procurou mais? Sentiu que aqueceu? E aí vem outra provocação, que é essa aqui, ó. Vamos supor que eu tenha, no mês corrente, eu peguei um único fator que é conversões, tá? Eu peguei esse dado conversão e vou replicar aqui. Então, no mês corrente, eu converti 380. Tá? Então, guarda esse valor, 380 no mês corrente. No mês anterior, foi 400. Então, caiu um pouco. O mesmo mês anterior foi 450, eu caí bastante. E a média dos últimos 12 meses foi 480. Portanto, olhando de uma forma, agora, uma análise multivariada, olhando ao longo do tempo, eu estou bem ou estou mal? Esse mês corrente está mal. Tá mal, não tá mal? Tá mal. Está mal em relação aos 12 últimos meses, em relação ao mesmo mês do ano passado, e piorou um pouco em relação diretamente ao mês anterior. Olha que louco. O fato de eu ter uma análise multivariada não garante que essa análise seja correta. Vou explicar por quê. Eu tive uma reunião ontem com outro cliente, que eu não vou falar quem por questões éticas, exatamente esse fenômeno aqui. Então eu mostrei para ele que ele falou assim, poxa, caiu os leads, poxa, olha, então nesse nosso exemplo aqui, o lead caiu 5% do mês anterior. Só que aí eu fui na Fenabrave, peguei os dados de vendas da marca dele, e a marca dele caiu 35%. O fato de eu ter caído 5%, eu caí muito menos que o mercado, muito menos que o setor dele. Então foi um ótimo negócio. Porque agora eu estou comparando a análise ao longo do tempo e o dado efetivo de mercado, como eu falei para vocês. Eu não só olho os dados, como eu vou olhar como é que está o showroom. Então, quando eu vou falar com o Maurício, eu falo, Maurício, bacana, mas como é que foi o showroom aí? Como é que foram as vendas? Os vendedores estão reclamando que o lead está bom, o lead está ruim? Então, a gente tem muito disso no mercado. O cliente chega para a gente e fala assim, não, o meu lead está muito fraco, está muito morno. Aí eu falo, por quê? Porque eu vendi muito menos. Aí eu vou olhar e falo assim, você vendeu mesmo, mas os seus competidores venderam menos ainda. Então você está bem. E pode acontecer o inverso. O que é muito equivocado é isso aqui. Então eu tenho no mês corrente, vendi 500 conversões, mês anterior foi 400, o mesmo mês do ano anterior foi 450 e a média dos últimos 12 meses foi 480. Portanto, eu estou sempre melhor, certo? Eu falo, aí qual que é a tendência de eu concluir? Puxa vida, eu estou muito melhor. Aí solta rojão, aí o diretor de vendas fala, eu sou bom pra caramba, eu vendi muito esse mês, eu sou o cara, não sei o quê. Isso acontece o tempo todo. Aí eu falo, bacana, você cresceu 25% em relação ao mês anterior, porém o mercado cresceu 45%. Então você diminuiu. Veja como é perigoso essa análise, como ela é perigosa. Então, se eu não combinar todos os fatores que de fato são significativos para o meu negócio, eu estou brincando de analisar dados. Louco isso, né? E quando eu faço isso, eu estou tendo que criar não só um contexto, mas olhar uma fotografia versus um filme. Então, um exemplo aqui, ó. Eu peguei, por exemplo, um dado de conversão de Facebook versus Google. Então, eu mostrei que o Face está caindo as conversões e o Google está subindo. Se eu não fiz alteração nenhuma de investimento, se eu não alterei nada em relação à estratégia, esses dados têm que estar sempre paralelos.
Se ele cruzou, teve alguma interação, alguma coisa aconteceu. Então, preciso saber o que aconteceu. Eu só consigo ver isso se eu olhar ao longo do tempo. Tá? Então, exemplo. Então, eu tenho aqui Facebook e o custo. Então, quanto eu estou convertendo? Então, percebam, eu estou cada vez convertendo menos e está aumentando o custo. Ué, o que aconteceu aqui em junho que mudou muito esse mercado? Muita concorrência? Entrou muito dinheiro no mercado? O publicitário ficou tá diluído? O que aconteceu? Então, em via de regra, essa linha tem que estar andando junto com as conversões. Se não andou junto, tem uma coisa errada. Nesse caso, o que aconteceu em março, que foi quando começou a inclinar, né? Qual é o ponto de inflexão? Exatamente. É isso aí. Mesmo dado aqui, ó, vou pegar o Google, o CTR versus o gasto. Então você percebe que de repente eu tenho aqui, eu estou aumentando cada vez mais o gasto e não aumentei meu CTR. Poxa, ele aconteceu. Então, via de regra, guarda esse conceito também. O dado não é qualquer dado, é o dado que é significativo para o seu negócio. Tem dúvida? Pergunte para a gente tem um trabalho lá na Sevent que eu que coordeno, exatamente esse. Ou seja, eu vou te dizer quais são os dados mais relevantes, quais são os fatores mais relevantes, qual o peso deles e como é que a gente aplica essa fórmula. Então, a gente quer modelos matemáticos para definir para você onde você tem que apertar mais ou apertar menos. Tá? Que é basicamente isso aqui. O dado é isso aqui. É um bando de eventos. Eu posso classificá-los, posso organizá-los, vou deixar visualmente apresentável, mas isso só vai fazer sentido quando ele for contextualizado. Senão não adianta nada. E outro dado importante, se eu coletei errado, gente, a minha decisão vai estar errada. Que a gente chama de giggle no mercado, que é o garbage in, garbage out. Se eu trago lixo para dentro, a análise vai ser um lixo. Se eu trago um dado que não é bom, essa saída vai ser ruim também. Fez sentido? Nossa, bastante. Bastante. E aí, o que o mercado faz hoje de uma forma bastante agressiva? Então, para vocês um caso bastante emblemático, que é um caso já antigo, já tem mais de uma década, que é o caso da Target, que é um varejista americano, e ele sabe muito bem como trabalhar essas questões de dados. O que ele fez? Ele percebeu que uma menina, uma adolescente, entrou no site e colocou no carrinho cálcio, magnésio, zinco, loção sem perfume, uma bolsa grande e um tapete. Passado uma semana, ela recebe em casa uma mala direta oferecendo um carrinho de bebê para ela comprar. O avô recebeu uma mala direta e ficou enfurecido, porque ela tem 17 anos de idade. E chegou na tarde, vocês são loucos, vocês estão estimulando minha neta a ficar grávida, que absurdo é esse? Puxa vida, poxa, isso é uma falta de respeito, como é que você manda uma coisa dessa? Ela só tem 17 anos de idade. Passado uma semana, ele foi pedir desculpas para a Target, de fato, a neta estava grávida. Portanto, o algoritmo descobriu por esses fatores, é a combinação desses fatores de que a chance dela estar grávida era grande. De fato, ela estava grávida. Por quê? É uma forma preditiva de você analisar os dados. Eu tenho esses dados, ponderei esses dados, fiz um peso e defini basicamente quais são os fatores que definem o comportamento futuro. O legal da estatística é isso, o legal da análise de dados é essa. Eu não só olho o que aconteceu no passado, mas consigo prever o futuro com muita precisão. Tem um autor que eu gosto muito, chamado Dan Ariely, tem um livro que ele chamado Previsivelmente Irracional. Ele mostra que as pessoas tomam decisões, são previsíveis e quase sempre de forma emocional. Basicamente é como o marketing funciona. Tá? E aí, gente, faz sentido um dash como esse? Olhando agora lá atrás, aquele dash que funcionou no começo, com análise só univariada, o que isso me diz? O que eu posso concluir disso? Eu vou dizer para você que eu posso concluir disso. Absolutamente nada. É assim. E para fechar o assunto, tem uma frase do Drucker que eu gosto muito, que ele fala, se você não pode medir, você não pode gerenciar. E o que pode ser medido, pode ser melhorado. O dado sem contexto não quer dizer nada. Ele é tão perigoso quanto dado nenhum. Aliás, é mais perigoso em muitos casos. E aí o Maurício pegou desde o começo essa alteração nossa, essa mudança de dash, essa mudança de paradigma. E aí, fez sentido para você, Maurício? Hoje, você concorda que faz... Claro que não finalizou ainda, a gente está cada vez evoluindo mais. Mas você concorda que a gente era muito corajoso no passado? Com certeza, com certeza. Parabéns aí pela apresentação. Eu acho que assim, a importância do dado que a gente tem e esses comparativos que a gente tem feito, principalmente de entender o mercado, entender... a gente tem alguns cases específicos aqui, mas
de marca, de lançamento de produto. Eu acho que tudo isso a gente... Porque, como o Éder falou na apresentação, às vezes se você olha um mês comparado com o outro, ou no máximo 2 meses anteriores, aí você tem um pico no mês e volta no outro. Poxa, mas por quê? Então vamos fazer a análise completa, né? Aqui na Caminho nós somos concessionários da Ford, aí eu acho que vale a pena a gente falar de um exemplo clássico, que é aqui no estado de São Paulo, a AgriShow. Então, assim, é o pico do ano de vendas do nosso produto, do nosso principal produto. Então, você analisa o mercado lá em março, em abril, em maio, ele dá um pico, aí você me volta. Mas e a linha? Como é que a gente analisa isso? Vamos olhar lá no passado. Então, fazer esses comparativos ajuda muito a gente até a tomada de decisão. Às vezes a gente liga lá e fala, pô, vamos aumentar o investimento para trazer mais lead. E a gente sabe que nem sempre essa curva ela funciona da mesma forma. Então, aí o Éder, a equipe lá da série, fala, a gente acha o seguinte, colocar mais investimento aqui, em virtude do que está acontecendo fora, ou as tendências, enfim, vamos esperar, vamos trabalhar o que a gente tem de campanha, às vezes mudar um pouco, fazer um trabalho mais dentro das nossas campanhas para poder ter essa análise, enfim, e fazer um investimento assertivo no que a gente precisa realmente fazer. Claro, precisa trazer lead? Precisa, é fato, a gente vive disso, hoje cada vez menos pessoas estão dentro das concessionárias, mas mais de 90%, eu tive uma apresentação essa semana, tanto Mercado Livre, Google e Meta falando, né, as pessoas estão aqui nas nossas redes, estão procurando o carro aqui e depois eles vão gerar um lead para a gente, né? Então, como trazer o lead, como trazer o dado, como deixar ele saber se qualificar, e aí uma coisa muito importante também, um treinamento interno de quem recebe esse lead. Hoje a gente tem uma equipe muito grande aqui que recebe, e isso ajuda bastante, que as pessoas cadastram, então cadastra o e-mail certo, cadastra o telefone certo, cadastra todas as informações de forma correta, mas quando o cara chega na loja também tem toda essa parte de cadastro, enfim. De ter um banco de dados, não um bando de dados, né? Que aí o bando de dados não serve para nada. Então você baixa o relatório e às vezes a gente vai fazer ação de lançamento e vai começar a pegar relatórios mais antigos antes dessa virada de chave, e aí você cansa de ver lá o telefone 999-999, ou não tem.com.br. Então, essa importância do treinamento interno, para a gente ter essa informação, e aí, claro, a parte de campanha, de mídia, de trazer esse cliente para dentro, e trabalhar esse dado de forma correta aqui ajuda bastante. O que você falou é fundamental. A gente conversou com um cliente ontem, por isso que eu volto a destacar e não tenho medo de falar Caminho é um grupo muito maduro, tá? Porque tem esse cuidado, existe uma equipe que trabalha com leads. Eu fui conversar com um cliente ontem, ele falou, de novo, os leads de vocês estão muito ruins. Aí primeiro eu provei para ele que a marca dele despencou. Ele despencou menos que a marca. A gente foi no CRM dele e mostrou, cara, o seu CRM mostra leads que são arquivados 11 segundos depois que o cara recebeu. Ou seja, ele fez o que esse lead? Você percebe que a gente tá dando para você ouro em pó e você tá jogando ao ar esse ouro em pó? Não faz nada com ele? Esquenta um pouquinho. Você vai criar suas pepitas, vai criar um ouro bacana ali. Agora, não adianta nada se você gera o lead se você não tem do outro lado alguém trabalhando nesse lead, aquecendo esse lead. Uma outra provocação que eu costumo dizer, outro dia que o cliente fala, puxa, eu parei de vender porque não vendi lead. Mas, cara, como é que você vendia antes de ter lead? Como é que você vendia antes de marketing digital? Você não vendia antes? Entenda que marketing digital é um dos fatores que vai gerar venda para você, não é o único. Então, às vezes a gente coloca aquela muleta, né? O meu problema agora, o problema do mundo são os leads. Não, o problema do mundo é você, muitas vezes. A sua área de vendas, o seu vendedor que não está treinado, a sua área de lead que não aquece lead, o seu departamento, né, de vendas que de repente não está bem estruturado, ou você é culpado. Mas se nós somos culpados, ok, vamos ajustar, como já aconteceu no passado. Então o que a gente faz com o cliente? Todo mês a gente ajusta um pouco a segmentação. Aumenta o raio, diminui o raio. Traga essa variável de segmentação mais, traga outra. Para quê? Para ser mais assertivo. Agora, não adianta nada a agência trazer essas propostas, trazer inteligência, se a concessionária, se o parceiro não pegar o barco e remar para o mesmo lado. É a parceria que a gente estava falando aqui, né? Com a Sevent, com a AutoForce, enfim, tem um site que
que carregue, que funcione, que entrega esse conteúdo para a gente também. Todo mundo trabalhando junto e de novo, né, assim, essa parceria de entender o mercado, entender o que a gente quer, entender onde a gente quer chegar e como fazer isso. E aí a gente conversa com os parceiros que a gente acha adequado, que a gente já tem uma história para poder fazer isso acontecer. Não, muito bom, muito bom. Ótimos pontos. Eu novo no mercado, mas vindo muito desse background de processos, de formação, sou engenheiro de produção e sempre trabalhei com processos, dados, e eu começo a ver isso, né? Às vezes, essa questão de causa e efeito e entender onde que está o gargalo das coisas. Muitas vezes vamos supor, eu estou gerando leads, a gente entende que estão qualificados e só que tem um gap daqui para a venda, por exemplo. Poxa, e aí o feedback vem, não precisa mudar a campanha. Poxa, mas o gargalo não está aqui. Eu posso mexer aqui. Só que se eu não trabalho para resolver o problema real, o gargalo, cara, por mais que eu mexa aqui, ou por mais que eu estimule o vendedor, ou treine, etc. Cara, e aí é isso, poxa, uma vez que eu tenho uma equipe de encantamento de lead que vai lá, trata, aquece, a gente tem vários cases que a gente acompanha aqui de concessionários que mudaram o patamar de vendas por causa disso. Então, não é só gerar lead, não é só... é um processo. Por isso que a gente está falando muito dessa experiência, ter uma experiência fluida e que a gente consiga, que o concessionário, que o dealer consiga medir esse processo, entender onde está o gargalo. E é isso. Hipótese era fazer tal coisa, a gente acompanhou e entendeu que, cara, não mexeu o ponteiro, qual seria uma nova hipótese, o porquê que não... Porque, aí, comparando isso, poxa, não mexeu o ponteiro, mas tudo bem, não mexeu o ponteiro do que eu esperava, mas se eu for entender o cenário e todo mundo caiu 40% e eu me mantive na mesma conversão, pô, um baita resultado dado esse contexto. Então, E para mim, acho que o primeiro aprendizado que eu tive foi isso. Eu fiquei anotando aqui coisas para eu revisitar, até das coisas que eu estou analisando / cobrando do meu time. Será que eu estou olhando só para uma variável, ou uma ou duas variáveis só? Eu não estou entendendo o cenário, o contexto todo. E isso talvez está me levando a tomar decisões erradas. Não, e você, é que eu te falei, você tá atribuindo ao picolé o afogamento. Pode não ser. Pode não ser. Perfeito. E aí outra coisa, né, que eu falei, a história que o Maurício até colocou agora nessa questão e a gente até acrescentou. O cara fala assim, mas as peças estão ruins. Baseado em quê, criatura? Baseado em quê? Você fez um teste. Outro dia também, uma discussão com outro cliente que eu li que a peça quadrada ela performa melhor do que a peça retangular. Eu falei, vamos fazer um teste AB. Foi feito o teste AB, foi feito várias impressões e foi rigorosamente igual o desempenho. Então é isso. Ou seja, em condições iguais, eu vou te dizer se tem mais impacto ou não. Agora, não adianta eu bater, de novo, o que eu falei para você lá atrás, lembra, Álvaro, que eu falei, cuidado em inferir causa e efeito naquilo que você acha que tem causa e efeito. Pode não ser. Será que é a peça? Será que a segmentação está errada? Será que é a área comercial? Será que nós, Sevent, erramos a segmentação? Pode ser. Agora, se a gente tem essa segmentação feita para todo mundo, de uma forma muito parecida ou similar em relação a marcas, para umas funciona, para outras não, logo tendo a entender que talvez o problema não seja segmentação. Mas é importante que tenha essa crítica. O trabalho que a gente vem fazendo dentro do caminho eu falo que é um trabalho muito bem estruturado pelo nosso diretor, pelo dealer aqui. Isso já vem de anos. Né? Eu não trabalhava na Caminho, já sabia do trabalho que a Caminho fazia, enquanto trabalhava em outro grupo. A gente aqui tem um investimento forte no social, a gente investe em vários tipos de mídia off e on. Eu acho que as duas se casam, uma não atrapalha a outra, porque é aquela velha história, você está andando do seu carro, você vê ou é impactado por uma off, você vai fazer o quê? Você vai para o seu celular e vai ver a mídia on. Né? Então, é um grupo que investe bastante no digital e como a gente veio falando aqui, né, e não adianta só você ter o dinheiro para colocar, né, toda essa estrutura, essa inteligência, a parte de segmentação, quantas vezes a gente não coloca e aí põe um raio e aí começa às vezes a estar uma loja interferindo na outra loja por conta das distâncias. Então
ou vamos mexer, ou vamos tirar um pouquinho daqui, ajustar um pouco o segmento, estar com uma marca nova. Então, como de fazer essa marca crescer e se diferenciar dos concorrentes. Então, de novo, toda a parte de inteligência, de trabalho, a base dos nossos anúncios do digital aqui, eu acho que isso faz com que a gente tenha um volume de lead bom, né? A gente sempre acha que pode melhorar, isso é fato, né? Então a gente trabalha diariamente para isso, mas temos um volume bom, temos uma conversão muito boa, até mesmo do que a gente consegue aquecer em cima do que chega. Então, mas aí é para outro web, né, a gente falar desses assuntos. Mas, enfim, eu acho que assim, o que fica de lição vamos estruturar muito bem o por trás da campanha, né? Assim, a base da campanha, como a gente falou muito de dado, né? Para a gente ter essas informações, fazer os comparativos corretos, para não ficar só jogando dinheiro, né? Porque hoje, quanto mais dinheiro você coloca, mais você aparece. Mas para quem você aparece, em qual momento você aparece, porque não adianta. Que aí também eu posso trazer aqui 10 mil leads para o meu BDC? Posso, isso é fácil. A gente coloca uma campanha, enche de dinheiro, e aí dos 10 mil leads ele vai jogar 9.500 fora. Então, não adianta, né? Então, toda essa estrutura, toda essa análise e esse estudo que a gente faz aí diariamente não, mas toda semana a gente conversa, de ontem para hoje a gente viu que veio muito lead, mas depois você olha, não, agora não veio, mas por quê? Né? Às vezes a própria montadora faz uma ação, né, dá aquela ação forte de lead on ou off também, então isso impacta na gente. Então, como analisar isso para não ter, como o Éder muito bem falou, né? Chegou, sei lá, 2.000, a gente tem a média aí de lead de novos de 2.000, 2.500 leads mês. Né? É uma média que a gente avalia ela na média, no geral mesmo. Tem mês que vai mais, tem mês que vai menos, né? Porque veio mais, tá show de bola, lógico que tá, mas ou veio menos, vamos analisar o que veio. Porque são momentos da indústria, do mercado, da economia, enfim, né? São as variáveis que o Hélio também falou durante a apresentação dele. Maurício, e na tua percepção, né, qual é a vantagem de ter as empresas como a Autoforce e Seven trabalhando em conjunto? Qual é a vantagem para o Grupo Caminho? Cara, primeiro acho super legal, parabéns aí pela parceria, né? Como o pessoal já viu aí, a gente já trabalha com vocês há algum tempo, né? E isso facilita muito para a gente aqui enquanto cliente, porque é o seguinte, eu tenho um problema, né? E a gente tem problema, sempre vai ter, isso faz parte do nosso dia a dia. E aí ter as duas empresas em conjunto, em sinergia, para que eu resolva isso fica muito mais fácil. Então eu chamo o time do Éder, eu chamo o pessoal do Hero, Autoforce, tá acontecendo alguma coisa, a campanha tá assim ou tá assado. Então eu acho que isso ajuda muito, porque todo mundo conversando junto, né, e tendo as opiniões, assim, fica mais fácil o entendimento, né? Então fica mais fácil para eu entender se meu problema tá de repente com alguma palavra, com algum display, alguma coisa que não está levando para o site, ou o site, sei lá, não está, deu alguma coisa que não está recebendo, enfim. Eu acho que isso fica muito mais fácil da gente trabalhar. Claro, quando fala do lado bom é muito mais fácil, né? Porque eu tenho uma empresa que me entrega uma qualidade de anúncio e tenho uma empresa que me entrega a qualidade de resposta dentro do site. E isso é muito bom, mas eu acho que a gente tem sempre que olhar um pouquinho para o outro lado, então, assim, se eu precisar de alguma coisa, para onde eu vou correr? E aí, todo mundo trabalhando junto para resolver isso fica muito mais fácil. Acho que é bem legal, enfim, fico feliz aí da parceria que deu certo também e vamos embora. Muito legal, muito feliz em ver empresas maduras como a Grupo Caminho. Contando um pouco disso, porque às vezes a gente está conversando com alguns outros seja clientes ou prospects, e muitas vezes as pessoas ainda não têm essa visão clara, assim, né? Porque no final do dia todo mundo tem um objetivo muito parecido. Eu preciso vender mais, eu preciso ser mais eficiente, eu preciso ter resultado. A gente discorda no como, e às vezes, pelo que um aprendizado que eu saio hoje aqui muitas vezes eu discordo do como, porque eu não analisei direito, eu analisei um dado que eu tenho, ou enfim, e aí eu
crio várias inferências, tomo decisões baseadas nas inferências, e isso está levando o meu resultado para o buraco, né? Então, acho que esse é um dos aprendizados que eu saio daqui hoje. Éder, alguma consideração também? Muito pouco, agradeço a oportunidade, agradeço o Maurício pela parceria. Agora, claro, vocês, AutoForce, também pela parceria. Lembrando que o lead é meio, não é fim. Tá? Então, se não tiver todo o processo bem mapeado, né? E aí, para fechar, eu diria o seguinte: você ter uma boa curadoria de dados, você ter uma boa estratégia de dados, não garante que você vai ter um sucesso, mas vai diminuir muito o risco do fracasso. A verdade, acho que talvez seja o grande ponto é esse. E lembrando que o dado não decide nada, quem decide é você, baseado ou não em dados. Se tiver condições, seja um dado melhor estruturado e mais válido e mais confiável. É isso. Boa, perfeito. Bom, do meu lado, eu agradeço muito o conteúdo, as contribuições, Maurício, o conteúdo, Éder, e eu convido todos vocês, né, a seguir a gente nas redes sociais, se quiser saber mais sobre a AutoForce, sobre a Seven. Maurício, depois eu vou querer saber mais sobre esse outro processo, mas eu acho que é um bom papo para um próximo papo também. E, enfim, mais uma vez, obrigado a todos e estamos à disposição para o que precisarem. Obrigado. Obrigado, gente. Até a próxima. Obrigado, gente. Um abraço.